Aleluia. Boa noite, gente. Graças a paz. Quero liberar o pessoal do louvor. Daqui a pouco ele volta. Então, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Manuel Dias, você pode me chamar de Maneco. Sou casado com a Camila, temos 2 filhos, o Caio Petros e a Tessa. E somos uma família maravilhosa. Vivemos na presença de Deus, mas como ouvimos essa convocação de Deus, não poderia faltar nem deixar de estar aqui. Estive aqui em Portugal já há alguns 5, 6 anos, 6, 7 anos, mas é muito bom estar de volta e poder conhecer e ministrar em outros lugares. No outro tempo, estive apenas em Lisboa, mas agora me espalhando aí por essa terra linda, gente. Parabéns, que lugar tão bonito. Encontrar algumas pessoas que já vi no Brasil e saber que Deus está fazendo coisas maravilhosas aqui, amém? Então, você está pronto para receber a palavra de Deus? Eu tenho algo muito específico e creio que disso vai redundar coisas que Deus vai cumprir em nossas vidas individualmente, mas também no corpo de Cristo, nessa igreja local, no propósito de Deus para essa cidade, para essa nação. E Deus conta conosco. Olha para alguém perto de você e diga assim: Deus conta contigo. Sabe, irmãos, não tem ministério, não tem uma chamada de Deus para ficarmos de braços cruzados. Lógico que uns vão fazer algumas coisas mais, mas outros vão ter que estar em atividade. E eu declaro que se tinha alguma inércia na sua vida, ela vai ser removida. A Bíblia diz em Atos 10, 38, como Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte e fazia o bem a todos, curando os oprimidos do diabo. Quando eu olho para esse texto, eu entendo que a unção nos coloca em movimento. Você não tem um chamado para ficar estacionado. Você tem um chamado e a unção vai vir na sua vida, vai colocar você em movimento. Mas eu nunca fiz isso, e daí? Vai chegar o momento de você fazer, de servir, seja qualquer coisa que Deus vai colocar nas suas mãos, não só dentro da igreja, mas você vai ser um canal de Deus em qualquer lugar que Ele precisar de você. E você não vai mais fugir, como Jonas fugiu, como Moisés quis fugir, mas eu declaro um eis-me aqui se levantando no seu íntimo. Posso ouvir um amém? Amém. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Amém. Abre tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. O que eu quero compartilhar com você é sobre a unidade do corpo de Cristo. Talvez você diga: por que precisamos entender e parar um tempo para receber iluminação sobre isso? Então abre aí comigo em Efésios capítulo 1, é um texto muito interessante sobre igreja, sobre corpo de Cristo. Para falar a verdade, eu considero a carta aos Efésios uma das principais cartas no que diz respeito à identidade da igreja, ao propósito da igreja. Ele começa dizendo que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, no capítulo 1, 2. O capítulo 3 e 4 coloca essa nova identidade em movimento, como devemos andar. 4 e 5, nós devemos andar agora como pessoas em Cristo. E no 6, diz como devemos nos posicionar diante do inimigo. Eu declaro que você nunca mais vai ser vencido pelo inimigo, pelo diabo. Você vai ficar firme dentro da sua armadura, vai resistir o diabo e vai permanecer inabalável, aconteça o que acontecer. Diga comigo: nunca mais serei abalado. Por quê, irmãos? Porque estamos em Cristo, estamos na rocha eterna. Como Jesus mesmo falou, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será como uma casa construída na rocha. Então, nunca mais vida de areia. Eu declaro você estabelecido no Senhor. Amém? Abre comigo aí Efésios capítulo 1, verso 16. Vou ler a partir do 15. E vamos tomar esse entendimento sobre unidade, e eu creio que vamos ser tocados com algo que vem do alto. Amém? Vamos lá, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele,
iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto é maravilhoso, poderíamos ficar aqui algumas horas debulhando, explicando cada um desses versículos que tem riquezas maravilhosas. Lá está Paulo orando para que aqueles que já tinham uma medida de revelação pudessem crescer e entender coisas ainda que não tinham tocado. Espírito de revelação e sabedoria para que entendessem o chamamento, a herança e o poder da ressurreição. O chamamento, fomos chamados como igreja. Igreja é chamados para fora. Fora de quê? Do sistema do mundo. Também entendemos um chamamento individual. Cada um de nós tem um lugar no corpo de Cristo para funcionarmos. Eu declaro que as escamas vão cair dos seus olhos. Guarde essa palavra escama cair dos olhos. A Bíblia também fala de uma herança. Nessa própria carta, no capítulo 2, no capítulo 3, Paulo fala das insondáveis riquezas de Cristo. Quantas histórias já ouvimos falar de pessoas que alguém deixou algo para elas e elas não sabiam, tinham uma herança esperando que elas pudessem tomar posse, e elas nunca tinham tomado porque não tinha sabido ainda, não tinha chegado. Ela não conhecia que uma herança tinha sido deixada para elas. Sabe que muitos crentes estão vivendo assim? Tem uma herança disponível para você e você ainda não tomou posse. Eu declaro que o que te falta, você vai tomar posse. Isso vem por o quê? A exposição da palavra de Deus traz luz e entendimento. Vou abrir aqui um parênteses. Eu vi certa vez uma história no período do comunismo na Rússia, da perseguição, mataram muitos cristãos lá, mas tinham as reuniões secretas, e lá estava uma mulher que ia para um encontro, e lá vinha dois policiais, 2 soldados, vinham em direção a ela, e ela tremeu nas bases e disse: o que é que eu vou dizer? Eu não posso mentir, o que é que eu vou dizer? E aqueles homens chegaram e veio um insight, uma percepção do Espírito Santo. E quando eles disseram: você vai para onde? E ela disse: eu vou para uma reunião familiar. É porque o meu irmão mais velho morreu e nós vamos ler hoje o testamento. Senhora, meus sentimentos, pode ir, vá para a sua reunião familiar. Você pegou o espírito da coisa? O Novo Testamento. E por último, Paulo fala a abertura dos olhos para que eles entendessem que o poder da ressurreição não só foi lá no túmulo, ele está disponível dentro de cada um de nós. Hoje de manhã falávamos, eu tive nas Ilhas Canárias alguns anos atrás e fui num daqueles vulcões lá, estava adormecido. As lavas estavam lá profundas e agora ele está em atividade, Vários dias já de atividade, desmoronando as paredes do cono e etc. E, irmãos, o poder da ressurreição está aí. Eu declaro que ele não vai ficar mais adormecido. Ele está dentro de você. Pensa, o mesmo poder que entrou no túmulo de Jesus naquele dia da ressurreição, Paulo diz que está dentro de mim, dentro de você. Diga comigo, vai entrar em atividade. Coloca a mão aqui, diga: o poder da ressurreição me pertence e vai entrar em atividade. Amém? É só um tira-gosto para a gente começar aqui, amém? O que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui no verso 22 e 23
É possível que leamos outras escrituras, mas diz aqui no 22 e 23: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, fala comigo, o cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Paulo começa aqui a declarar e trazer luz de uma revelação, de um entendimento, de uma figura de que o Cristo não é somente Jesus que é o cabeça. O Cristo é o novo homem em Cristo, no qual Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Diga comigo, nós somos membros do corpo de Cristo. Aqui nas minhas memórias, né, quase que eu escutei aqui o pastor Bud falando: irmão, quando a trombeta soar, quando chegar o momento de nos encontrarmos com Jesus nos ares, as placas denominacionais não vão subir, mas aqueles que forem nascidos de novo, forem membros do corpo de Cristo, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Quem é membro do corpo de Cristo? Assim como temos um nome, uma igreja precisa de uma identidade. Isso Paulo estava dando a identidade do corpo de Cristo. Ele estava comunicando coisas, que a autoridade do cabeça agora flui. Para falar a verdade, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 6, 17, 18, 19, que ele entrou no Santo dos Santos por nós. Ele não precisava fazer, porque ele já tinha a glória antes de ser encarnado. Ele fez isso para me dar, para dar a você, para que nós pudéssemos ser restaurados à condição que Adão perdeu. Falando em Adão, podemos relembrar algo muito interessante, que traz esse entendimento. Pensa comigo, Adão estava lá no Éden, sozinho por enquanto, e Deus põe ele num sono profundo. Quem lembra disso? Naquele sono profundo, nós vemos a primeira figura do grande sacrifício. A recompensa do grande sacrifício para nós. O que é? Fiquei pensando ali. Foi tão repetido. Qual foi a recompensa do grande sacrifício? Muitas. A herança, o poder da ressurreição, uma chamada em Deus. A gente estava perdido, né? Sem rumo, sem direção, sem identidade, enganado pelo diabo, dominado por demônios. Mas me veio isso, a grande recompensa do sacrifício eterno de Cristo. Quando eu olho para Adão no Éden, antes de Eva ser criada, Deus põe ele num sono profundo. E ali a primeira figura do grande sacrifício eterno. Por quê? A gente sempre vai direto para um entendimento de que Deus tirou a costela do seu lado e formou a mulher. Mas você já pensou que a primeira imagem de uma cirurgia foi ali? Para tirar a costela tinha que ter um corte, tinha que ter uma abertura, tinha que ter um sangue derramado. E foi tirada. E daquela costela Deus formou a mulher para o homem Adão. Qual é a figura da redenção? Do mesmo jeito que Adão dormiu naquele dia, para que quando ele acordasse, ele encontrasse aquela mulher, Cristo, no sono da morte dos 3 dias. O seu sangue foi derramado. Aquele momento, às 3 horas da tarde, que era o momento do sacrifício em Jerusalém, os sacrifícios anuais da lei mosaica, os sacrifícios que Deus tinha instruído. Era um dia da Páscoa, naquele momento, enquanto os historiadores dizem que 300, 400 mil animais eram mortos em Jerusalém, né? Nós fomos hoje num lugar que tinha um rio, uma praia fluvial, né? Aprendi isso hoje, uma praia fluvial. E eu fiquei olhando aquele rio. Imagina o sangue de 400 mil animais no templo e um rio de sangue passando. Enquanto em Jerusalém estava acontecendo aquilo, fora dos muros de Jerusalém, no Monte do Calvário, o sangue de um homem perfeito estava sendo derramado. Das 9 da manhã
às 3 da tarde. No momento em que ele brada e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E um soldado romano vem, fere-lhe o lado e sai sangue e água. Essa é a mesma figura de Adão, porque daquele sacrifício, Deus tomou para Cristo uma noiva chamada igreja. Qual foi a recompensa do sacrifício? Adão, quando acordou, ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Cristo, quando acordou, soprou nos discípulos, e agora os discípulos, começou um grupo numa sala, depois 120 no dia de Pentecostes, depois 3.000, depois 8.000, depois se perdeu o número. Mas ele ainda continua dizendo, como Adão disse: a minha igreja é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Pergunta para mim, qual é a grande recompensa do sacrifício? Nós nos tornamos um com ele. Eu me tornei um com ele. Mas não somente isso, nós nos tornamos também uns com os outros. Há uma unidade no Espírito. É tão curioso que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, antes do capítulo 2, bem específico aqui, no capítulo 1, verso 14, todos perseveravam unânimes em oração. Eu posso buscar a Deus sozinho, mas buscar com os irmãos tem um elemento de uma só alma. Eles estavam orando unânimes, porque Jesus tinha dito: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam unânimes em oração. E essa palavra unânime, se você abrir aqui, vai dizer algo interessante. Vai falar com uma mente de comum acordo. Havia um comum acordo, havia uma harmonia, havia como uma sincronia entre eles. Como um regente numa orquestra, todos vão tocar por aquela regência, há uma sincronia, uma sinfonia, para falar a verdade. Eles estão ali unidos, se movem, de maneira que aqueles 120 buscavam o Senhor. Deus não via 120, o via um. Existe uma unidade que Jesus orou em João 17. E essa unidade, ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Ela não é gerada pela força da carne, ela não é um esforço de algo mental, ela é porque somos nascidos do Espírito, ela é no Espírito e pelo Espírito Santo. Eu declaro que nós vamos experimentar coisas nesses últimos dias por causa do poder da unidade. Presta bem atenção, eu vim falar do poder da unidade. A Bíblia diz algo interessante no Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça. Arão foi ungido por Moisés, desceu a cabeça, a barba, as vestes, e foi descendo até as orlas. É como óleo precioso que desce. E aí diz depois, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A unidade tem o poder de atrair a manifestação do Espírito de Deus. Enquanto a confusão e a divisão espanta a unção, a unidade atrai. Talvez você diga, mas a gente é unido. Mas você sabe que existem níveis de unidade? E eu vejo como a palavra profética, Deus dizendo, se preparem para níveis de unidade, porque o que eu vou fazer vai ser notório, que vem do alto, que vem de cima.
que não foi A, B, C, mas fui eu por causa da unidade. Eu me lembro, em 1994, na minha antiga igreja, no culto de jovens, eu gosto dos cultos de jovens, porque eles têm muita criatividade, mas naquele dia exageraram, mas foi maravilhoso. Quando eu cheguei na igreja, tinha algumas bancadas, e nessas bancadas tinha panela, tinha material, instrumentos de cozinha, né? Tinha um fogareiro. Eu disse, o que vai ser hoje de noite? Não vai ser o culto, vai ser um jantar. E lá no fim, tinha um saco de batata. Eu disse, o que se dará? Irmãos, aquele saco de batata, aí alguém veio e começou a ministrar. Ela ia usar uma ilustração viva. Enquanto isso, tinha pessoas trabalhando diante da ilustração que a pessoa estava dando. Nem sempre estar juntos como batatas num saco quer dizer que estamos unidos. Não. Nem sempre estar juntos quer dizer que estamos unidos. Vou dizer de novo. Nem sempre estar juntos quer dizer que estamos unidos. Eu vou tirar um pouquinho o foco da igreja local. Casais, eu declaro uma unidade, vinda do alto, vinda de cima. Eu declaro o dedo e a influência do diabo sendo afastada. E a influência do Espírito Santo entrando. E quebrando a vida individual e fazendo surgir uma vida de unidade coletiva. E aí começaram a ministrar, algumas pessoas descascando batata, depois cozinhando a batata, depois amassando a batata, depois mexendo de novo, fazendo purê, colocando os ingredientes. Por fim, estava aquele purê, lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso. E a lição é, nós precisamos de alguns toques, alguns temperos, descascar algumas coisas para celebrarmos a verdadeira unidade no Espírito. Enquanto o mundo celebra o individualismo, minha vida, eu, é tudo para mim. Eu declaro que nós vamos começar a pensar para nós. Até mesmo as riquezas em Cristo. O que eu posso, o que eu tenho, o que eu sou. Precisamos aprender isso. Mas eu não posso ir além da medida de quando eu não penso mais o que nós temos como igreja, o que nós somos como corpo e o que nós podemos no Senhor. Eu declaro um equilíbrio vindo na sua vida. O excesso de individualismo sendo trocado pelo Espírito de Cristo, que disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Você estava cantando agora há pouco que muralhas vão cair. O Senhor está dizendo, existem algumas muralhas de sistemas do mundo aí fora que vão ser quebradas quando a minha igreja andar em amor e em unidade. Principalmente a bolha do egoísmo. A bolha de adorar o ter. Ela vai ser quebrada, são muralhas. E Deus está dizendo, em unidade, em amor, vocês vão me manifestar. Assim como se dizia de Jesus, que Deus era visto nele, o Senhor está dizendo, os de fora vão ver que eu estou na minha igreja. Uma das maiores lições dessa unidade, na ótica divina, na ótica de Jesus no trono, elas estão
no livro de Atos. Você pode abrir comigo? Uau, obrigado, Senhor. Você concorda que Cristo ressuscitou? Você concorda comigo que Ele está sentado à direita de Deus? Você concorda comigo que Ele não é uma múmia? Que Ele está vivo? Olha para cá, que tem hora que Ele levanta, e Ele fica de pé, Ele anda no trono. Às vezes a gente pensa que Ele é feito a estátua do Egito lá, né? Duro, estatalado, 2000 anos. Não, Ele anda, Ele levanta. Ele está num corpo eterno, glorificado, Ele tem boca e fala. Ele tem mão e se move. João, na ilha de Patmos, em Apocalipse, Jesus vem e coloca a mão na cabeça dele. Olha para ele, os olhos eram como chamas de fogo. Ele está vivo. Amém? Olha para alguém perto de você e diga assim, ele está vivo. Diga, o cabeça, ele está vivo. Abre aí comigo, Atos capítulo 9, verso 1. Esse capítulo trata de quê? A conversão de Saulo. O que nós vamos ver aqui? Verso 1, Atos 9. Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Contra quem? Mais uma vez, contra quem? Vamos lá. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, se referindo aos discípulos do Senhor, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Verso 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha para mim agora. Eu meditando certa vez nesse texto, né, fiquei contemplando, fiquei ali, repousando nesse texto. Eu disse: Senhor, me explica, me fala, me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar. Me faz ver o que eu não estou conseguindo entender aqui. E para mim é muito curioso, porque Saulo pediu cartas para pegar, capturar discípulos do Senhor. Porém, quando ele viu aquela luz e ele faz a indagação, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu parei e fiquei pensando, Saulo bem poderia dizer: não, eu não te persigo não, Jesus. Eu persigo os teus discípulos. E o que é que eu aprendo aqui? Que para Jesus, perseguir um discípulo dele é perseguir ele. Lembra de Adão? A figura de Adão, Jesus. Adão disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele do trono, ele está dizendo: vocês não entendem que eu sou um com vocês? Paulo traduziu assim: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Ele tem tamanha percepção dessa unidade, da aliança, da ligação, de que somos um. Paulo chega a traduzir em Romanos 8, que nem a morte, nem a vida, nem a espada tem o poder de nos separar de Cristo. Nós, casados aqui na terra, sabemos que se morrer, está livre para casar de novo. A aliança é até que a morte os separe. Mas a aliança com ele, nem a morte. Fala comigo, nem a morte tem o poder de nos separar. Jesus tem um sentimento, tem a percepção de que ele é um com a igreja na terra. Placa, ele nem vê.
Ele vê as placas? Não. Ele vê os que são nascidos de novo. Ele vê os que estão em conexão com Ele. Sabe que você está numa conexão espiritual com Cristo? E como cabeça, o cabeça manda comandos. Braço, abaixa. Eu declaro que esse comando do cabeça sobre as nossas vidas, ele vai ficar cada vez mais imediato. Cada vez mais poderoso. Cada vez mais claro. Cada vez mais sensível. E vamos falar um pouco disso. Agora, minha oração é que esse sentimento que ele tenha, nós tenhamos também, no sentido para com ele, não só dele para com a gente. Logo após Paulo ter essa experiência chocante, dramática, impactante, o mundo espiritual se abriu, ele entra na cidade, aí olha para cá o que eu acabei de falar do braço. O Senhor comandou um homem, Ananias, que estava orando. Disse, Ananias, vai na rua direita, e lá vai estar tal e tal homem. Deu o endereço, deu o recado, e Ananias ainda ficou assim, mas foi imediatamente obedeceu ao Senhor. Sabe por quê? O cabeça comandando a um membro do corpo. Presta atenção, eu vou contar uma coisa aqui, abrir um parênteses. Em 1997, o Senhor me falou que eu ia visitar Jerusalém, ia visitar Israel. Por 6 vezes em 96, 97 se cumpriu. E aí, estava um dia em casa, uma mulher ligou para mim, disse, conversou 30 minutos, 40 minutos no telefone, olhando meu prato, uma macarronada maravilhosa. E ela conversando, eu disse, essa mulher quer me vender uma passagem, eu não aguento mais. E aí ela conversando, você quer ir para Israel, tá lá da... Aí ela, por fim, deixa eu te fazer uma pergunta, esse desejo seu é só um passeio, ou é uma coisa assim do coração, como a direção de Deus? Aí eu disse, não, o Senhor já me falou e eu vou, eu sei que eu vou, não sei quando, mas eu vou. Aí ela disse, é porque teve uma mulher passando aqui na igreja, e ela estava ministrando, e ela citou o nome de umas 8 pessoas, que fez um treinamento com ela, e citou seu nome. Quando eu vi seu nome, Deus disse, dê uma passagem para Israel. Para ele. Deixa eu te dizer, eu fiquei feliz, fiquei em choque, uma semana, né? E fui. Uma outra vez eu estava ensinando em Natal. Gente, aconteceu uma coisa louca, sexta para sábado. 30 anos de muitas viagens, eu nunca esqueci o cadeado. Pois esse homem teve que arrebentar o cadeado da minha mala, porque eu esqueci a chave do cadeado. Pode um negócio desse? Eu acho que eu fiquei emocionado, né? Depois dessa pandemia, tanto tempo dentro de casa, com o filho, a filha, deixar a esposa, 20 tantos dias, eu estava meio em choque. E aí a chave ficou lá, e ele arrebentou. Mas há uns 15, 20 anos atrás, de tantas viagens, como eu já disse, né? Eu lembro que eu esqueci na bagagem uma meia preta. Esqueci uma meia preta. Não levei uma meia preta, só as de tênis. E eu ia dar aula no Rema. Meu Deus do céu, como é que eu esqueço uma meia preta? E aí fiquei pensando, tem que pedir alguém para ir no shopping para comprar uma meia. E eu mostrei ao Senhor meu desejo. Senhor, resolve isso para mim essa semana. Irmãos, eu fui no culto de oração. Lá vem uma senhorinha. Virando o rosto, disse, professor, eu estou com tanta vergonha. E falando assim de banda, é porque eu ia passando num lugar e Deus mandou eu comprar uma meia preta para você. Sabe, irmãos, eu vibrei com ir para Jerusalém, mas a meia preta... Como é que Deus se importa de cuidar de uma meia preta? Mas Ele usou alguém sensível no corpo de Cristo.
Eu declaro que a gente vai ter algumas experiências loucas nesses últimos dias. Não era o valor da coisa, era uma necessidade suprida. Talvez alguém esteja precisando de um abraço. Talvez alguém nem possa sair de casa porque está com um bebê, está esperando uma lata de leite. Eu declaro que a gente vai entrar em níveis de sensibilidade e dessa consciência de sermos corpo. Como Paulo disse, tendo o mesmo sentir. De alguém está sofrendo, você chora e sofre com ela. Alguém está alegre, você se alegra. Você não tem despeito porque alguém é promovido. Você celebra a promoção dos outros, porque você sabe que vai chegar o momento que Deus vai te exaltar também. Eu declaro que algumas cascas que nos prendem a uma vida carnal e natural, elas vão ser rebentadas. E nós vamos ser dominados por esse novo homem em Cristo Jesus, onde a gente se move pelo Espírito, onde a gente se move com as intenções divinas, onde a gente não vive mais para a gente. Você já viu um abajur? Um abajur tem um pezinho, tem uma aba, a luz só ilumina os pés. É muito egoísta. Nós não somos desse mundo. Nós somos nascidos do alto. Nós temos a identidade de Cristo. Nós vivemos nele, para ele, por meio dele. Obrigado, Pai. Eu quero seu violão agora. Eu disse que eu ia lhe chamar, vou chamar, né? Olha para alguém perto de você e diga assim: somos membros uns dos outros. Irmãos, eu não vejo problema, um tempo desse de pandemia, alguém vir, pastor, estou com uma necessidade. E sabemos que ela é temporária, porque você é abençoado. E aí é comunicado, irmãos, temos algumas pessoas, que maravilha, que coisa linda. Mas eu declaro os Ananias, que não vai ser carne nem sangue, vai ser pelo Espírito. Eu me lembro certa vez, eu estava em Campina Grande, eu fui inspirado em outra igreja. Porque Deus me chamou para o corpo de Cristo. Eu lembro quando o pastor Bunny pôs as mãos um dia na minha cabeça e disse: você tem um chamado para o verbo da vida, mas você também tem um chamado para o corpo de Cristo. E era um sábado, eu fui numa outra igreja em Campina Grande. E estava tendo louvor, me envolvi naquela adoração, que coisa linda. De repente eu olhei para trás e vi um rapaz perto da mesa de som. Eu conhecia ele. Quando eu virei para frente, da alegria eu comecei a chorar como eu estou chorando aqui. Mas era uma dor, era uma angústia, era uma compaixão. E eu parei e disse: Senhor, o que é? Ele disse: vá até ele. Quando eu fui até ele, faltando 1 metro, o mundo espiritual se abriu, eu vi uma nuvem negra ao redor dele. E a sensação que eu tive era que eu estava rasgando aquela nuvem e tirando ele de dentro dela. E eu fiz assim, e eu me abracei nele. Abracei agarrando e apertando mesmo, como se fosse meu filho. E eu disse: eu te tiro desse lugar de trevas e escuridão. E começamos a conversar, era 8h30 da noite, ele saiu às 3h30 da manhã da minha casa. Aquele rapaz, ele tinha se envolvido com uma moça numa outra cidade, ela estava grávida, estavam em contenda e briga. Ele estava com depressão há 2 meses, tinha diminuído 14 quilos. E todas as noites ele tinha sonhos atormentadores, culpa, demônios, opressão. Mas naquele dia acabou.
Uau! Eu vejo um cuidado divino aqui. E um cuidado divino que vai tocar outras vidas através de você também. Porque somos membros um dos outros. Somos corpo. Eu não sei seu nome, nunca lhe vi. Vai vir uma graça de Deus sobre sua vida. Ele vai te dar olhos para você ver clamores e sofrimentos silenciosos de pessoas que nem sabem pedir ajuda. De pessoas simples, mas também de pessoas influentes. E quando você abrir a boca, o socorro de Deus vai chegar para essas pessoas. Hoje a compaixão já começou a se mover dentro de você. Eu vejo Romanos 5:5, o Espírito Santo, que derrama o amor. E a palavra derramar traz um sentido de líquido. Eu vejo um amor líquido tocando todo mundo, mas ele está tocando uma coisa mais específica. Ele não é só seu. E você vai manifestar a bondade, a compaixão, o amor de Deus. Só levanta as mãos. Eu vejo o Espírito Santo derramando o amor do Espírito. É um amor que é além do psicológico. É um amor sobrenatural. Que devas gudurimi kenderebash. E canto louvos que terevresti quirias. Sketlavram banashi e vos que dirimi. Ietsute froma manga danashi. E casket levresti quirias. Esquetlevereneshe. Sim, as muralhas da indiferença cairão. E minha compaixão, meu amor e minha bondade fluirá de vocês para muitos. Mas antes de manifestar, tem que conhecer. A Bíblia fala, irmãos, de que quando o filho pródigo voltou, o pai o beijou e o abraçou. Eu percebo nessa noite o mesmo abraço do pai no filho pródigo, nos tocando como filhos. Porque de nós vai fluir para outros. Eu vejo Ananias sendo levantados aqui, que vão atravessar a rua da barreira cultural, a rua da indiferença, a rua do isolamento. Quando eu falei agora há pouco daquele rapaz que eu vi uma nuvem negra, não foram muitas as vezes, mas eu posso lembrar de algumas que eu tive quase que, imagina um castelo fechado, blindado, eu tive que rebentar uma porta para salvar alguém que estava em sofrimento ali dentro. Eu tive que invadir uma prisão espiritual para resgatar alguém. Há uma nota dentro de mim dizendo: vocês vão resgatar muitas vidas que estão aprisionadas na escuridão, no engano, na feitiçaria, na depressão. E vocês vão derramar o meu amor sobre elas. Vocês vão amar com o meu amor. O que é compaixão? É se vestir da dor alheia. Às vezes a gente só ama a gente, começa a ficar endurecido e você nem consegue mais se mover. Mas eu vejo aqui uma onda do fogo do Espírito nos derretendo, restaurando a sensibilidade. Se você ora no Espírito Santo, faz isso agora. Enda lavasco te refresh. Itseia mamba cuiendre vreshis. Il halamair cumbrenechu que terebas.
Ekamambranastekis. Orkind livresele. Orkind lamai. Bedrumbra makashi. Ekamalas gedirilis. Berkandalabai suindrele. Horgedeles kitle mekori. Mamash kit ombrindreleses. Herganastiki. Embrorgedirises. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito. Aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, é o que eu tenho preparado para os que me amam. Como enviei Paulo e Barnabé, e o meu espírito confirmou, vocês se moverão em lugares e para pessoas de perto e de longe, que vocês nunca imaginaram. Mas na obediência, em andar no meu caminho, vocês verão coisas que nunca foram vistas. Godevaske tirimichenderestiquirias. Endalcoba lamanda ganastiquirias. Seja cheio do Espírito Santo nesses próximos minutos. Enchei-vos do Espírito. É tempo de transbordar. É tempo de beber das minhas fontes. É tempo de conhecer meu coração. É tempo de se mover em meu espírito. Minha sabedoria fará tua face refletir minha glória. Você vai discernir o tempo e o modo. Na minha intimidade eu darei a conhecer os segredos da aliança, diz o Senhor. Não é tempo mais de me adorar de longe, mas é tempo de experimentarmos um relacionamento face a face, onde eu vou te falar coisas com tanta clareza, em que você não vai se confundir, mas vai andar em convicções do alto que eu vou colocar no teu íntimo. E você não vai se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Porque os meus filhos são guiados pelo meu Espírito.